Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou feliz da vida. Mais um Diálogos com Dani, podcast. A minha convidada muito especial, uma alegria ter ela aqui comigo novamente, é a doutora Ana Carolina Massaroto, médica, ginecologista, obstetra, e que também agora vai se aventurar pelo empreendedorismo. Felicidades, Ana. Ai, Dani, eu tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Tô Obrigada a extremamente você. feliz e honrada. Muito Você obrigada. sabe que eu te admiro muito. A recíproca é verdadeira, querida. Obrigada. Ana, vamos aqui, a gente tem tanta coisa para falar Temos. que Já uma hora. estávamos Já falando. estava falando. Uma hora talvez seja pouco, mas a gente. Isso é um pretexto para você voltar. Ah, obrigada, volto, com certeza. Vamos começar por partes. Vamos falar primeiro sobre saúde, né? Certo. Porque eu acho que quem lhe acompanha, principalmente nas redes sociais, quem lhe conhece, sabe que você é uma pessoa que é muito cara e no sentido de apreço pela saúde, né? Principalmente a feminina. Uhum. Eu vejo muito você chamando a atenção do público que te segue e das suas pacientes em relação a estilo de vida, saúde, alimentação e assim por diante. Então, se nós pensarmos que grande parte do público que vai nos assistir são mulheres e também são mulheres a partir de 20 até mais de 50 anos, vamos colocar assim, Sim. quais seriam as premissas básicas para a saúde feminina? Então, é engraçado isso, né? Porque a gente, quando eu sempre me identifiquei muito com a área médica, então desde pequena eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. É muito clichê às vezes até falar, mas é verdade. Uhum. Então, com as minhas bonecas eu nunca brinquei de mãe, eu sempre brinquei de médica. bem. Eu tenho até, esses dias eu tava lembrando disso e tá mostrando lá em casa. Eu tenho um álbum de fotografia de bebê que no final era umas linhazinhas para você identificar as fotos. Tá. E lá ficava, tipo, o nome da minha paciente, porque eu era minha própria secretária, né? Então, o nome da paciente, o telefone de contato e tal. Então, eu já tinha isso comigo. E a gente, quando a gente entra, né, na área da saúde, faculdade de medicina, é um mundo que se abre, mas ainda é um mundo muito unidirecional, né? E eu acho que eu comecei a abrir mais a mente mesmo, foi nesse final da formação que a gente percebe que não é só aquilo Tá. que a gente aprende, né, que academicamente aprendemos, e que a gente pode voltar para o que falta, às vezes, do básico, né, das raízes, e que hoje em dia a medicina, graças a Deus, tem mudado muito, mas que ainda a medicina tradicional ainda fala muito do tratamento e não da prevenção. Ótimo. Então, quando eu comecei a cair em si novamente sobre isso, eu sempre falo, né, no meu Instagram ou para paciente, que não tem como a gente fugir de pilares essenciais, que são sono, alimentação saudável e atividade física. Então, para mim, esses 3 pilares são fundamentais na saúde. E parece muito óbvio falar, a gente estava até falando que o óbvio tem que ser dito, né? Dito, é. Parece muito óbvio, mas a gente esquece isso um pouco na nossa formação, justamente por essa tendência de ser uma medicina mais tratativa e não preventiva. Então, acho que o grande resgate, acho que minha grande volta para a saúde feminina foi quando eu percebi que esse óbvio é tão fundamental. Então, comecei a perceber justamente na residência médica, né? Porque a gente não dorme bem, não se alimenta bem. Eu sempre fui super saudável, ativa, faço musculação desde os 16 anos, já fiz capoeira, já fiz balé. E na residência foi uma fase que eu parei completamente. Tudo. Ganhei muitos quilos, comendo muito mal, desenvolvi muitas doenças autoimunes, eu tive uma crise de gota. Então, foi uma fase muito tensa e que aí eu parei para pensar, falei, não, eu preciso resgatar isso. Quando eu resgatei, eu notei que isso era o que fazia diferença mesmo. E aí, a partir daí, eu falei, não, é isso que eu tenho que fazer. Esse é meu papel na saúde feminina, na longevidade. A gente não precisa complicar. A gente precisa simplificar e voltar para as bases. Então, acho que isso é fundamental. Então, isso é que hoje em dia, é o que eu gosto de falar e é o que eu acho que a gente tem que propagar mesmo na saúde. São esses 3 pilares, né? Então, sono, atividade física e alimentação saudável. Então, para mim, essa base não tem mais como fugir. E aí eu vejo que hoje em dia a gente tem muitos profissionais que seguem essa linha, eu fico muito feliz.
Porque às vezes parece pouco quando alguém chega para você e fala assim, mas eu tenho isso, 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 e eu pergunto, como que é seu sono? Aham. E a pessoa fica me olhando assim, tipo, o que tem a ver? que Eu tem a ver quero... uma Aham. Exatamente, eu quero uma reposição hormonal, eu não quero saber do meu sono. E tá tudo muito interligado, né? Então, acho que é aí que veio o despertar. Foi voltando para as bases da saúde. Você falou uma coisa que acho que faz sentido, até me corrija se você julgar aquilo não, Ana. Mas você está falando, né, de seguir 3 pilares hoje, fundamentais, da longevidade, Sim. né? E eu acho que nós, enquanto indivíduos, ou indivíduo, né, no sentido feminino da palavra, se observar. E Sim. você falou, né? Então, eu quero só a reposição hormonal, tá? Mas eu preciso saber antes de você como é que você está. Sim. É claro que a vida atribulada, a corrida que nós temos, enfim, todas as variáveis externas, seja trabalho, família, condições emocionais, né? E doenças psicossomáticas, Sim. que elas nos acontecem. De que forma a ginecologia ou você, enquanto médica, consegue orientar a sua paciente? De que, olha, eu estou numa crise de ansiedade, claro que pode estar auxiliada a uma tensão pré-menstrual, que isso potencializa, me corrige, Ana, por favor. Sim. Ou então eu estou no momento de climatério, ou até a menopausa, que também isso pode ser potencializado, entre outros. Sim. Como é que podemos orientar essas pacientes para que esses sintomas sejam diminuídos, Ana? Então, Dani, acho que a sua frase já começou perfeitamente falando sobre conhecimento. Tá. Então, o que eu acho muito legal a gente falar hoje em dia, porque a gente ouve às vezes, né, tipo, mas hoje em dia todo mundo tem depressão, então, antigamente minha avó não tinha depressão. As rotinas mudaram, né? A sua avó não trabalhava com o WhatsApp 24 horas do lado da cama, com tela o tempo todo, sendo submetida aos estímulos que a gente é submetida hoje. Então, eu acho que o primeiro passo é o conhecimento. Então, o conhecimento do contexto e o autoconhecimento. Tá. Então, isso eu acho que é fundamental. E ao se observar. E aí, novamente, a gente volta para a base, para a origem, né? Então, você se conhecer antes do outro te conhecer, acho que isso é fundamental. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a mulher. E para a mulher, principalmente, porque nós somos muito complexas, fisiologicamente falando mesmo, né? Diferente dos homens, que são... tem um metabolismo, enfim, Diferente, né, Ana? diferente e um pouco mais simples, né? Vamos usar esse termo mesmo, simples, mas mais tranquilo. Nós não. Nós somos extremamente complexas. E não dá pra gente separar, né? Mente, corpo, fisiologia, não tem como. É um ser interligado. Então, acho que o autoconhecimento é o principal. Uma vez que você se conhece, fica muito mais fácil você identificar o que você tem de sintomas, sinais, para até ter essa troca com o profissional. Né? Então, muitas vezes, eu falo às vezes para os pacientes, a paciente chega e fala assim, eu tô sentindo uma dor no dedão do pé em tal fase do meu ciclo menstrual. E aí, se você for parar para pensar e falar assim, não faz sentido biologicamente isso. Falando. Mas ela se conhece. E se ela tem certeza que aquela dor não era a dor que ela nunca teve e que apareceu nesse momento, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, o autoconhecimento, para mim, é fundamental em relação a isso. Depois disso, aí acho que procurar um profissional que vá te ajudar, te guiar, né? Te direcionar. Eu falo que a gente tá... O termo obstetra, né, que é estar ao lado, eu acho que ele serve para toda a área da saúde. Então, você é o profissional que tem que estar ao lado, né, para poder orientar e direcionar a individualidade de cada um. Acho que nunca antes a gente falou tanto em individualidade como na área da saúde, como hoje, eu acho isso excelente, porque cada ser é um. Cada um tem um jeito do seu contexto mesmo e da sua própria saúde, enfim. Então, acho que o autoconhecimento sempre vai ser o principal. E o que eu acho muito legal hoje em dia é que a gente tem uma tendência na medicina, principalmente, a ter muitas especialidades, subespecialidades. Isso é muito bom, porque a gente consegue profissionais muito capacitados em cada área específica. Mas eu acho muito legal também esse resgate dessa outra essa outra vertente aí médica,
da integratividade. Sim. Né? Então, hoje, a gente fala... tem muitas especialidades que a gente não ouvia tanto com frequência. Então, medicina do estilo de vida, que é uma coisa chegando pra gente ainda. É novo, né, Ana, isso? Isso, ginecologia integrativa. Então, eu acho que você tendo esse autoconhecimento e casando isso com um profissional que tenha essa visão, não é a chave, né? Para você ter uma longevidade, aqui no caso, falando da feminina, né? Uma longevidade feminina saudável. Porque só a longevidade não é o que a gente quer. Não. Não adianta a gente viver 100, 120 anos... Sem a saúde, sem né? a saúde. Então, eu acho que esse é o conjunto principal, assim, que eu enxergo, Dani, na longevidade feminina da mulher. E sem julgamentos, né, Ana? Porque eu vejo assim, eu tô colocando mulheres aqui no meio também, tá? Sim. Então, por exemplo, uma mulher está um pouco mais irritadiça, por exemplo, né? Óbvio. Sim. Tá em TPM. Exato. Né? Ou, usar um termo grosseiro, gente, me perdoe, mas a gente ouve isso, né? Dormiu de calça jeans. Sim, né? sim. E não é isso. Existem outras coisas que estão por trás disso. Exato. Realmente pode estar passando por um momento que não está legal. Seja no trabalho, seja com o filho, se ela tiver filho, se ela tiver um relacionamento no relacionamento, ou qualquer outra coisa, né, Ana? Sim. E é muito julgado isso, né? Muito. Não sei o quê. Não. Vamos saber o que está acontecendo? E eu acho que é interessante você estar falando de que a paciente precisa se conhecer. Sim. Se questionar. E acho que isso é legal, novamente o óbvio que precisa ser dito, né? Porque isso tudo que você estava falando hoje de manhã foi até engraçado, porque casa, né? As coisas, eu falo que as coisas acontecem ao longo do nosso dia de acordo com a nossa energia, Exatamente. Né? E hoje de manhã eu saí da academia e a gente estava conversando, eu e o Dudu, a gente estava tomando café da manhã e eu estava falando exatamente todo esse contexto social que me fez chegar até aqui, na minha profissão, e o tanto de coisas que a gente normalizou e que são absurdas. Então, até Cita uma delas, Ana. Por exemplo, essas expressões, assim, que você mesmo disse, né? Tá irritada, a mulher é histérica. Isso. Mulheres são histéricas. Dormiu de calça jeans, termos extremamente assim, pejorativos. Exatamente. E que até a própria mulher tornou isso normal. Ontem aconteceu um episódio comigo num hospital, de um episódio super antiético de um colega comigo. Um colega homem, mas poderia ter sido uma mulher. Enfim, aqui, né, nós estamos falando aqui da parte feminina, exatamente, né? E ele foi extremamente antiético comigo. E aí eu tive que tomar algumas medidas dentro do hospital, né? Enfim. E aí eu parei para pensar, falei assim, gente, mas quantas vezes, ao longo de toda a minha formação, eu não... É difícil falar melhor ou pior, porque tudo é muito ruim. Mas eu não fui submetida, ou tive que passar por momentos que eu falei, não, tá, eu vou aguentar porque eu preciso me formar. Eu vou aguentar porque eu preciso entrar na residência. E naturalizei. E até hoje em dia, às vezes a gente fala, mas também ela é chata, né? Então tá certo, o marido brigou com ela porque ela tá irritada mesmo. Ela tá histérica. E a gente sempre tende a normalizar, até nós mesmas, né? Isso. Então isso acho que é um trabalho difícil que a gente tem pela frente, porque são anos e anos de cultura, normalização. Mas eu acho que isso é um dos pontos principais para a gente poder quebrar e ter o autoconhecimento. Né? Então, e não dá para falar que isso não interfere na saúde, né? Porque se a gente está falando que a saúde é o físico, é o mental, como foi a sua história, né? Como foi a sua construção até aqui? Até aqui, né? Exatamente. Então, é isso, a gente tem que estar todo o tempo, e às vezes isso vai acontecer muito mais para frente, né? Então, acabei de completar 40 anos, e agora eu pensei, falei, poxa, isso foi tão óbvio. Por que eu deixei acontecer tudo isso até agora, os 40 anos, né? E é isso. Então, acho que é um trabalho mesmo, né? É um trabalho que a gente tem que fazer aí de formiguinha mesmo. De dentro para fora, De né? dentro para fora. E entre mulheres, enfim, para poder mudar todo esse contexto e facilitar esse autoconhecimento, né? Ótimo. A gente está falando de normalização. Eu não sei, eu vou te questionar porque eu estou vendo de uma forma muito... assim, como fosse uma avalanche. Então, é assim,
Se você, o tipo de anúncio, né, Ana? Se você está cansada, se você não tem mais o apetite sexual, se você não quer nem olhar para o seu parceiro, se você todo dia não dorme, é falta de testosterona. Isso, é uma onda, né? Uma onda. Então, nossa, se repõe a testosterona, nossa, todos os seus problemas acabaram. Isso. Né? A gente quer que essa testosterona na água já. Exatamente. Isso. Exatamente. Ana, coloca para nós de forma mais simples o que a testosterona nos dá em termos positivos, né? E como que a gente deve encarar essa normalização? Certo. Então, a testosterona ela é um hormônio, né? Que é um hormônio masculino e feminino. Tá. A gente costuma associar a testosterona à fisiologia masculina porque os homens produzem muito mais testosterona do que as mulheres. E nós temos muitos outros hormônios também. Então, os nossos ciclos hormonais, aquilo que a gente estava falando lá, são muito mais complexos. Ela é um hormônio anabólico, então é um hormônio que faz parte de ativação muscular, trabalha sistema cardiovascular, osteomuscular, enfim. E é um dos hormônios responsáveis pela libido também, Tá. né? Na mulher, novamente, como nós não somos seres simples, e a gente tem a nossa parte fisiológica, mas a gente também tem aquela nossa parte neurocomportamental, né? Vamos colocar dessa maneira. A gente sabe que o nosso ciclo de libido é um ciclo. E o do homem é uma linha reta. Tá. Então, o homem ele é muito mais visual, ele tem um eixo hormonal único. Então, é que a gente brinca, às vezes, poxa, o seu namorado é só te olhar que ele já tem libido. A gente não. A nossa libido começa no bom dia, de fato. Exatamente. No boa noite. Se for dormir brigada, não vai ter libido. Mesmo Não. que você esteja tomando um caminhão de testosterona. Então, é isso. Então, o que eu vejo? Eu trabalho muito com reposição hormonal, né, Dani? A gente já sabe que a gente já trabalhou juntas, Sim, inclusive. Sim. É uma coisa que eu faço bastante hoje em dia. Eu acho que, na verdade, eu fico muito feliz que hoje em dia isso esteja também se normalizando mais para a mulher. Fico muito feliz que muitas mulheres estejam estudando isso. Nada contra os homens que estudam, e que bom que até hoje eles também estudaram, porque se a gente for pensar, há pouco tempo atrás a medicina e a saúde era dominada pelos homens, então que bom que tiveram homens que se voltaram para esse olhar também. Mas eu gosto muito de hoje em dia nós termos mulheres também, porque a gente se conhece, aí voltamos ao autoconhecimento. E a gente tem muitos mecanismos e muitos hormônios hoje muito bons para reposição. Mas a gente tem que entender que eles são ferramentas, eles não são a resolutividade. Ótimo. Né? Então, esse é o primeiro. Não é a solução de tudo, Não é né, a solução de todos os problemas, né? É que nem emagrecimento, né? Então, não adianta a gente achar que a gente vai ter um milagre, um remedinho pontual, alguma coisa, porque senão a gente também já teria descoberto, estaríamos todos muito ricos com esse milagre. É sempre um conjunto. Tá. Então, a testosterona ela é esse hormônio que nos ajuda nessa parte, proteção cardíaca. Hoje em dia a gente sabe até que ela tem um grau de proteção mamária, que pra gente é muito uma coisa que hoje em dia ainda é um tabu, a reposição com o câncer de mama, Exatamente. enfim. Mas ela não é a única solução. A libido feminina, ela vai depender principalmente da parte comportamental. Então, como tá a sua rotina de trabalho, como tá, novamente, sua rotina de sono, sua rotina alimentar, sua rotina de atividade física, sua rotina com o seu parceiro ou com a sua parceira. Sim. Isso vai ser sempre o principal. Depois de uma boa avaliação, sim. Aí, você viu que tem alguma deficiência hormonal, aí a reposição, caso você não tenha nenhuma contraindicação, ela é super bem-vinda. Porque aí a gente está deixando o seu organismo todo em homeostase, né? A gente está equilibrando tudo. Então, aí sim ela é fundamental, mas ela não vai ser a solução de todos os problemas. Qual que é a grande questão que a gente vê hoje em relação à testosterona? Se eu estiver falando muito, você me corta. Imagina, querida. Pode. Eu vou me empolgando. Falando de reposição hormonal, ainda vou me empolgando. Vamos lá, querida. A grande questão é que hoje em dia também existe uma linha muito tênue do que as pessoas querem em relação à saúde, do que as pessoas querem em relação à estética.
Ah, E estética, para mim, é saúde também, Tá. né? Então, por exemplo, eu tenho meu consultório, eu sou sócia de um cirurgião plástico, então Sim. não tem como a gente não falar Não de falar estética. sim, Eu sim. trabalho, inclusive, com estética íntima na parte ginecológica, então acho que a estética, ela é saúde. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que é saúde e o que é simplesmente a parte estética, porque a gente sabe que às vezes você esteticamente é bonito perante uma construção que a gente fez do que é bonito ou não, não necessariamente é uma pessoa saudável. Então, a grande questão da testosterona é essa. Hoje em dia, muitas mulheres buscam a testosterona como uma anabolização. O que eu acho que não é um problema quando você tem isso muito bem definido e muito bem acompanhado por um profissional. E nós estamos falando de critérios, né, Ana? Critérios. E aí existe um uso discriminado e que aí sim, você vai ter muitos efeitos colaterais, muitas complicações, porque você não está tendo um bom aconselhamento profissional, Sim. um bom segmento. São medicações que não deveriam ser de acesso fácil, mas que a gente sabe que hoje em dia são. Sim, sim. Então, essa é a grande questão. Essa linha tênue entre saúde e estética, beleza, enfim, que as pessoas acabam perdendo um pouquinho esse critério. E aí cabe ao médico dizer, olha, para paciente ou paciente. Sim. Olha, avaliando você em termos de mente, corpo, Isso. né, o seu estilo de vida, temos, e os exames, obviamente, né, Ana? Sim. Vamos seguir por esse lado A, por o lado B, Exato. C e assim por e diante. muitas das vezes, algumas pacientes chegam e eu falo isso, elas também me olham assim com uma cara assim, será? Muitas das vezes a gente não precisa nem repor o hormônio, a gente consegue modular o hormônio. Então, a gente consegue, mexendo em tudo isso, no estilo de vida, fazer com que você mesma produza o seu hormônio fisiologicamente. O que aconteceu comigo, Ana? Eu estava com uma testosterona muito baixa, isso há 3 anos atrás, indo para um índice de pré-menopausa. Sim. Era ali na pandemia, pelo estilo de vida, assim por diante. Eu reverti isso, porque tomei um chacoalhão, vamos falar a verdade aqui, Sim. né? E com isso consegui reverter. Sim, sim. Né? E não necessariamente teve que fazer o uso exatamente, de hormônios. Sim. Exatamente. É interessante tudo isso que você está falando, Ana, porque de novo a gente volta aos pilares. Voltamos sempre. Sono, alimentação, estilo de vida. Exato. Voltamos sempre. Não tem como fugir. Né? E aí isso eu acho muito legal quando a gente começa a ter o autoconhecimento, que a gente mesmo já percebe isso. Né? Então, por exemplo, eu sei que na minha rotina, o que me atrapalha muito é o sono. Né? Então, por essa noite eu não dormi. Eu vi. Porque eu tive um parto. Você teve um parto. Então, é o correr atrás do que... Porque essa é a minha profissão. Sim, sim. Então, o que eu consigo fazer para equilibrar isso? Né? Eu até brinquei, já até falei isso também no Instagram. Falei, gente, se eu soubesse que o sono, ele é tão fundamental na nossa vida, talvez eu não tivesse nem feito medicina, né? Lógico que isso é uma brincadeira, mas sim. É porque é muito importante. Então, os pilares, eles sempre vão ser muito importantes. E aí, quando você tem esse autoconhecimento, então você já sabe o que eu preciso fazer. Hoje eu já sei o que eu precisei fazer hoje para estar um pouquinho melhor. Pra você se equilibrar. Exato. Então, não tem... E isso é muito bonito, né? Quando a pessoa começa a perceber isso, é bonito você ver essa transformação, porque é aí que é o caminho de sucesso para a longevidade, né? E é o olhar de dentro para fora, né? Exatamente, sempre, né? O que eu tô sentindo em termos físicos, né? Sim. As sensações, Sim. né? Para você poder relatar ao profissional o que realmente está acontecendo. Exato. Sem mascarar nada. Sim. E sem também, indiscriminadamente, procurar recursos que às vezes não são os que você precisa usar. Ótimo. Né? Eu acho que tudo é bênção, é veneno e é remédio, né? Sim. Vai depender de como você vai utilizar. Né? Então tá tudo aí. Essas ferramentas estão todas aí para a gente poder utilizar, tanto para o bom como para o ruim, desde que você tenha o autoconhecimento e desde que você esteja bem direcionado. Eu te fiz uma pergunta uma vez lá pelo Instagram e eu acho que eu gostaria de voltar a fazê-la. Claro. Porque eu acho que é importante. Porque a gente muito fala sobre mulheres, sobre a TPM, sobre a menopausa, mas eu quero falar sobre a menarca. Tá. Por que eu falo isso, Ana? Porque eu vejo ainda um certo
eu vou usar essa palavra que não sei se é a mais correta, mas você talvez tenha uma outra expressão. Vejo muito tabu de algumas mães Sim. de ainda conversar com suas filhas e Sim. também filhos, né? Sobre a primeira menstruação. O que Sim. que vai acontecer, né? O que que antecede a primeira menstruação na menina e nós mulheres, e o que que isso vai acontecer depois, Sim. né? Para não ser assim um tabu do tipo, nossa, aconteceu agora, você virou mocinha, né? Aham. Ai, parabéns, que horror! Sim. E E não é, né? É uma super transformação é uma também, super né? transformação. Então, Exato. acho que é pertinente porque tem muitas jovens nos vendo, tem muitas mães nos vendo Sim, também. sim. O que podemos falar sobre isso, Ana? Eu acho que isso é engraçado, mas é a pura verdade mesmo, né? Infelizmente ainda tem esse tabu. Tem esse tabu. Tem. E ainda existe muito essa dificuldade, e aí a gente volta também, né, em toda essa construção aí social, enfim, da própria mãe, que já passou por tudo isso, em transmitir isso para a filha, né? Não que o pai não possa transmitir, mas é que é aquilo que a gente está falando da sensação. Sim, sim. Então, quando eu sinto, é muito mais fácil eu expressar o que eu tenho para uma outra pessoa. Exato. Né? Novamente, a gente vai voltar para o conhecimento, então Tá acho bom. que isso não tem como a gente fugir. Então, se eu tivesse que dar uma dica aí para as mães que vão passar isso para suas filhas e até para as filhas, Exato. porque, querendo ou não, elas vão ouvir isso no colégio, vão ouvir isso Sim. numa academia, Exato. enfim. Tentar buscar o máximo de conhecimento que possa. Então, poxa, hoje em dia, gente, a internet está aí gratuitamente recheada de conhecimentos. Também são as ferramentas, né? Sim. Temos coisas muito ruins, mas temos coisas excelentes, gratuitas, no alcance de um clique, Exatamente. realmente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Existe uma outra coisa que todo mundo fala, quando eu devo levar a minha filha para o ginecologista? Isso. É sempre, a gente tem os protocolos, né? Menstruou, tem que ir para o ginecologista. Não. Você deve levar a sua filha para o ginecologista quando você achar que você tem a necessidade de buscar uma ajuda profissional para poder lidar com toda essa situação, toda essa transformação, porque é uma transformação. É uma transformação, sim. Então, muitas vezes, eu às vezes, até recentemente, teve uma paciente que marcou a consulta para a filha, né, no consultório, e ela pediu para minha secretária, falou assim, pede para a doutora não examiná-la, porque as pessoas já têm todo esse... E não, às vezes o primeiro contato é só uma conversa. Exatamente. Eu chego lá e perguntar como é a sua rotina, o que você faz, como é que é o seu colégio, como você interage, se faz alguma atividade física. Às vezes é só pra gente se conhecer. Sim. Porque é um processo, né? Porque a gente tem que pensar que a gente está trabalhando numa idade em que a gente está passando por muitos processos mentais diferentes, construções mentais e construção corporal também. Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto é leve sua filha num ginecologista quando você achar que você está precisando de uma ajuda profissional. Mesmo que seja para ter um bate-papo. Uma conversa. Uma conversa, uma troca para pessoa, para essa menina conhecer um ambiente de consultório. Um ambiente de clínica, ver, às vezes, os materiais que a gente usa. Isso é muito, muito engraçado. Eu tenho um dos rios que eu tenho no meu Instagram, que é um rio super curtinho, que é sobre coleta de Papa Nicolau. Eu acho que é um dos que tem maior alcance. Que sou eu mostrando como é feita uma coleta de Papa Nicolau. E é uma coisa que parece tão boba e tão técnica, mas as pessoas se identificam porque elas vão conhecer o material que a gente usa. Material, então ela fala, opa, exato. não vai doer tanto assim como todo mundo fala. Não é uma coisa tão absurda como todo mundo fala. Então eu acho que é isso. Buscar um conhecimento em fontes boas, né? E hoje em dia a gente tem muita coisa na internet boa mesmo. E qualquer dúvida, procurar o profissional. Independente da menina ter menstruado ou não, acho que essa procura é válida mesmo que seja para um primeiro contato. Ótimo. Porque isso é importante, né, Ana? Sim, muito. E até dar segurança à sua filha, né, a garota, enfim. Exato. De que, olha, estamos com você. Sim, e saber que aquele ambiente ali é um ambiente seguro para ela. Seguro, exatamente. Porque ela vai poder ali falar sobre tudo da vida dela. Exatamente. Né? Não só sobre algum sintoma clínico que ela esteja sentindo. Ela vai ter um profissional ali para acolhê-la em toda essa transformação. E futuramente também. Perfeito. E Ana, a gente está falando sobre sono, estilo de vida, alimentação.
Até que ponto, porque outro dia eu estava lendo uma pesquisa dizendo que a questão da genética tem uma interferência para as mulheres que hereditariamente tiveram mães, avós com câncer de mama, mas isso hoje não é a condição principal. Já caiu por terra Sim, isso, sim. né? Que hoje a questão do câncer de mama, principalmente, está muito atrelada ao estilo de vida. Com certeza, com certeza. E isso eu acho que é isso que eu acho que é tão bonito nesses resgates, né? A gente reaprender as bases e fazer as bases bem feitas. Hoje em dia também se fala muito, se explica pouco, mas se fala muito de genética e epigenética. Isso, né? isso. Então, a genética é aquilo que veio com a gente. Tá. Então, são todas as nossas cargas aí cromossômicas, enfim, DNA que vieram vieram isso, de gerações para gerações. Isso não tem como a gente interferir diretamente. Tá. Mas, indiretamente, a gente tem como interferir, que é a epigenética. Então, Tá. o que é a epigenética? É o que está de fora e que pode mudar a nossa genética. E aí a gente volta de novo para os 3 pilares. Estou repetitiva aqui, Dani. Não, mas é isso. Mas é isso que muda. Então a gente sabe hoje que tem muitas doenças que às vezes 15%, 10% só do fator genético é importante. E os outros 90%, 80% epigenéticos é que são fundamentais. Né? Então eu acho que é muito legal, a gente tem muitos avanços na parte genética, isso é muito bom. Então, a gente tem hoje vários exames, né? Se a gente quiser fazer um estudo genético, a gente consegue. Isso é muito legal, porque é mais uma fonte de autoconhecimento. E de informação, né? E de informação. Mas o que eu acho que é muito legal, como a gente está falando para todo mundo. Isso. Então, são exames caros. Caro também é uma coisa muito relativa, mas para alguns é caro, para outros não. Sim. A gente sabe que a gente pode fazer o que é barato e vai funcionar muito mais do que o que é caro. Então, se eu dormir bem, se eu me alimentar bem, o que eu consigo fazer bem na minha parte de atividade física, e eu vou mudar isso. E o câncer de mama é um grande exemplo disso, né? Não só o câncer de mama, outras, a gente está falando também, mais das mulheres, né? Mas a gente sabe hoje em dia que se fala também muito dos 1000 dias do bebê, então a gente sabe que a gente já vem sendo construído antes da nossa concepção. Então, olha que bacana, né? Uma mulher que vai ter um filho, ela é capaz de criar um ser humano muito melhor geneticamente, enfim, só com esse cuidado prévio de alimentação, atividade física, sono adequado, antes da concepção. Né? Então, acho que as pessoas falam, mas não explicam tanto. Então, é mais ou menos isso. Genética é uma coisa que a gente tem, que a gente carrega aí de presente dos pais, avós. E a epigenética é tudo que a gente consegue fazer para mudar. E o bom de tudo isso é que tudo que a gente consegue fazer para mudar é barato, né? Financeiramente. Barato. Se a gente for parar para pensar. Que é a prevenção. Que é a prevenção. Né? Então, isso eu acho que é fundamental a gente falar isso para tudo, né? Na saúde da mulher, na saúde do homem, para tudo. A gente citou o exemplo do câncer de mama porque ainda é uma doença que acomete muitas mulheres. E ainda é uma doença. Hoje a gente já tem tratamentos excelentes. Hoje em dia, muitas mulheres, graças a Deus, não morrem de câncer de mama. Mas ainda é uma doença mutiladora, é uma doença que, não sei se você sabe, mas 75% mais ou menos das mulheres são largadas pelos parceiros quando descobrem o diagnóstico de câncer de mama. Li sobre isso, Ana, e quando eu li, eu fiquei muito chocada e impactada. Sim, sim. Então, é um impacto muito grande. Muito grande. Né? Muito grande. Porque se você for parar para pensar, esteticamente, o feminino, o seio, ele é uma coisa feminina. Sim. Né? Então, poxa, você vai perder seu seio em muitos casos, se você for seguir um tal tratamento. Né? Então, vai perder seu cabelo em alguns momentos. Sim. São muitas medicações que vão fazer com que sua pele fique diferente, a sua disposição fique diferente. Então, ela ainda é uma doença muito impactante na saúde da mulher. Né? Mas o quão legal é a gente saber que a gente consegue prevenir ou amenizar com coisas que são muito de fácil acesso, não são coisas fáceis de fazer. Sim. Tá? Isso é legal a gente falar, Isso. Porque não é fácil, gente, manter a alimentação adequada, saudável, é uma delícia comer um monte de açúcar refinado, é muito gostoso. Sim. Mas a gente sabe que tá no nosso acesso. Então, o máximo é possível. Isso eu acho muito legal. Né? O máximo que a gente conseguir fazer aí de manter um equilíbrio
a gente consegue transformar tudo isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que Pode me ocorreu falar. aqui. Pode Nós falar. estamos falando sobre alimentação, sono e exercício físico. Isso. Como é que eu mantenho o meu equilíbrio mental? Que dica você daria, de repente? Uma dica pontual, assim, Pontual, eu acho meditação uma coisa importantíssima, que foi uma coisa que transformou a minha saúde mental. Mais uma, gente. Depois eu não falo bobagem. Mais uma falando sobre meditação. E o que é a O que que é meditação? meditação, Ela? A meditação pode ser uma meditação guiada, de você ter cursos ou ter aplicativos gratuitos. Eu uso um aplicativo gratuito. Tá. A meditação pode ser simplesmente o momento em que você fica sozinha, num ambiente tranquilo, em contato com a natureza, respirando, abrindo a cabeça mesmo, esvaziando o pensamento, que é muito difícil. Ainda mais na nossa, né, sociedade, que a gente tem muitos estímulos, então é muito difícil mesmo esvaziar a mente. A meditação pode ser simplesmente um momento em que você vai ler a sua Bíblia, se você tiver alguma religião, ou vai ler algum livro de autoajuda naquele momento e meditar sobre aquilo ali. Então é mais uma coisa que está muito fácil acesso e que é transformadora. Então, a meditação para a mente, para a parte para menopausa, que a gente estava falando, Sim, é sim. um tratamento. Eu passo para o paciente. Então, você vai fazer isso, vai fazer essa reposição hormonal, vai fazer essa atividade física e vai fazer meditação tantas vezes na semana. Então, é um tratamento. Então, acho que pontualmente eu pensaria nisso. Se eu tivesse que dar uma dica de tratamento aí para a parte mental. Então, a meditação com certeza seria essa. Ela repete, por favor, conselhos e dicas de doutora Ana Massaroto. Meditação é um tratamento. Meditação é um tratamento, Pronto. tá? Não é, porque mesma coisa, né? Todas as frases preconceituosas, porque não tá fazendo nada, ou tá, frescurinha, ou tá, não. Ai, gente, desculpa. Não foi nada. Meditação é um tratamento, né? Meditação, inclusive, tem outras culturas que o utilizam como isso. tratamento mesmo. Exatamente. Né? Então, a medicina indiana, a medicina chinesa, a gente tem outras que a gente chama de medicinas alternativas, né? Que usam como um tratamento. Então, eu acho fundamental. E também existe muito preconceito de, mas meditação não é para todo mundo, porque as pessoas pensam exatamente isso. Eu vou ter que ficar sentadinha, fazendo um mantra, ouvindo. Não. Você pode escolher a sua meditação. É só uma pausa para você ter com você, contato com a natureza, pé no chão. Para quem gosta, tira o sapato, põe o pé no chão mesmo, põe o pé na terra. Né? Hoje em dia a gente fala também que esse contato com a terra é terapêutico também. Então, você consegue adaptar a meditação na sua vida. Então, essa seria a minha dica pontual de tratamento mesmo. Prescrição. Eu ponho na prescrição. Aí ela já te amava. Agora, então, sou enlouquecida por você. E a meditação transformou minha vida, viu, Dani? A minha também. Muito. Minha também. Eu sou uma pessoa muito reativa, né? E não acho ruim, porque eu acho que quando a gente é reativa, sempre que você é reativa, essa primeira energia, essa primeira reação, ela é a mais espontânea. Então, você nunca vai ter dúvida do que eu tô sentindo, pela minha reatividade. Mas, por outro lado, é muito ruim, porque em muitos momentos você toma atitudes precipitadas, né, pela sua reação. Então, se você conseguir pensar, se equilibrar, não que você vá mudar de ideia, não é isso. Virar um Buda, não é isso. Você vai fazer as coisas com muito mais tranquilidade. Então, isso é o que eu ganhei da meditação, mudou minha vida de fato. Né? Nossa Senhora. Eu acho que é. E uma coisa muito importante, né? Claro, qualquer alteração psicológica, psiquiátrica, mental, não vamos encarar só como, tá reclamando por quê? Tem uma vida tão... Não. Procure um profissional, porque a gente sabe, hoje mais do que nunca, que as doenças mentais, psiquiátricas, elas precisam ser tratadas por profissionais específicos. Então, não é só levar... que a gente vê muito isso na depressão, né? Infelizmente ainda. Mas tá reclamando porque você tem uma vida tão boa. A pessoa não quer estar daquele jeito. Exato. Né? Ela trocaria tudo para estar melhor. Exatamente. E a própria pessoa se culpa, né? Por que eu tô me sentindo assim se eu tenho uma casa, se eu tenho uma alimentação legal, se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma família? Então, procure um profissional que trate disso também. Né? A dica da meditação é só um tratamento que funciona para todos. E gratuito. Gratuito. E gratuito.
Ana, vamos partindo pro final, mas eu quero que você fale Tá, sobre o seu novo projeto. tá. Você agora empreendendo, já Gente, já tá no era. final, a gente já Ai, foi. já, Ana, olha, a gente vai caminhando pro final. É, me fale sobre o seu projeto, Falo. que você começou a empreender. Não que você não tivesse a ver empreendedora, porque eu sempre achei. Tá. Uhum. Me perdoe os outros médicos, mas das que eu convivi, você é que realmente tem o empreendedorismo dentro de si. Tá. No sentido de vamos lá, vamos Vamos fazer, a fazer? inquietude, acho que Sim. é nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? Uhum. Me diga, que projeto que é esse? Tá. O porquê do projeto? Fale. Tá, então a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Sim. sobre empreendedorismo e empreender não é para todo mundo mesmo, Sim. apesar de hoje em dia também muita gente falar, tá muito na moda de falar sobre isso, todo mundo tem que virar empreendedor, tal, não. Eu sei que não é para todos, mas eu acho que é mesmo um despertar interno. E eu acho legal porque o empreendedorismo ele pode ser até para uma pessoa que seja CLT. Sim. Você consegue empreender dentro da sua própria empresa, né? Você não precisa ser o chefe, né? Para Sim. ser o empreendedor, Exato. né? Então, dentro de empresas, você vê quem tem um espírito empreendedor e mantém um contrato de trabalho CLT, ou pessoas que aí buscam se aventurar saindo, buscando o próprio negócio, enfim. Então, eu não sei se isso já era uma coisa minha. Na minha família, eu tenho alguns exemplos de empreendedorismos. Tá. E isso é muito legal, porque eu tenho exemplos muito bons e muito ruins. Então, isso é importante, porque empreender não é fácil, ainda mais no Brasil. Pior. É extremamente difícil, né? A quantidade de Burocracia. burocracia, imposto, enfim. É muito difícil, mas é extremamente prazeroso. Então, eu acho que eu já comecei com esse negócio do empreendedorismo dentro dos meus locais de trabalho. Então, tinham muitos locais em que eu era contratada, por exemplo, CLT mesmo, e eu falava, não, gente, isso aqui tá errado, vamos tentar fazer uma coisa assim, para melhorar assim. E é simplesmente pelo fato, porque eu acho que o empreendedor é aquele que quer trazer soluções. Então, muitas coisas a gente faz, e é claro que o financeiro importa muito, mas muitas coisas a gente faz pelo próprio prazer de empreender e ver que o negócio dá certo e que transforma a vidas, né? Então, Sim, sim. isso eu já fazia dentro de alguns hospitais que eu trabalhei, enfim. Aí comecei com a ideia do consultório, Certo. né? O consultório próprio, que já foi o primeiro empreendedorismo, né? Uma Exatamente. empresa, e agora a gente está ampliando. Então, já penso dentro do próprio consultório em fazer uma coisa mais wellness também, mais voltada para a parte integrativa, já são mais salas, já tenho uns projetos nesse sentido. E eu sempre tive muita vontade de não ficar só presa à medicina. Tá. Acho que justamente por essa importância toda da base, eu acho que isso sempre me Te moveu. cativou, me moveu em outras áreas também. Então, como eu comentei, eu faço atividade física desde pequena. E aí eu comecei a fazer bike, spinning em academia, musculação sempre fiz muito tempo. Em 2016, abri um estúdio de bike diferente em Campinas, que era o Estúdio Velocity. Ele é um estúdio que ele é inspirado num estúdio americano, que é a SoulCycle, que é uma pegada muito mais do bem-estar. E aí, novamente, a gente volta para a medicina do estilo de vida. Exatamente. Isso. Então, o intuito do estúdio é que você entre. Então, se você nunca fez academia na sua vida, se você não suporta atividade física, o intuito é que você entre e se sinta bem. Tá. Ou se você é viciado por atividade física, se você ama, você vai entrar e vai se sentir bem também. Tá. Então, eu falo que é um lugar que me fez sentir em casa. Eu acho que essa é a sensação. Quando eu tô lá na sala, é como se eu estivesse em casa. É acolhida. É isso, acolhimento, a música, a energia das pessoas. Eu falo que muitas vezes eu fiz terapias ali, né? Aham. E aí eu comecei a me envolver muito com isso, e cada vez mais dentro da minha profissão como médica, a atividade física estava conectada. Tá. E aí eu falei assim, bom, acho que agora é a hora. Vou empreender nessa área. Aí lá por 2018, mais ou menos, eu tentei fazer uma negociação com o estúdio também. Eles estavam começando a pensar em franquia e tal.
Só que o empreender, novamente, dá um pouco de medo, né? Tá. Você tem que despender energia. Eu tava sozinha, enfim, falei, não, deixa quieto. Agora ainda tô voltada mais pra parte médica. Mais pra frente, se tiver que ser, vai ser. Vai ser. Veio a pandemia, né? A gente passou por toda aquela mudança, confusão, enfim. Aí as coisas começaram a se ajeitando novamente. E aí eu falei, ai, gente, de repente, talvez agora seja a hora, né? Já estou mais estabilizada nessa questão do consultório, já tenho as diretrizes, tudo certinho que eu quero fazer nessa área mais concretizadas. Vou tentar partir para essa outra fase. E eu tenho uma paciente que hoje é minha amiga e que também era aluna. Eu falei, vamos... Ela, por sinal, ela é aluna de personal do Dudu, né, que é meu namorado. Um dia a gente conversando, ele falou assim, mas por que você não fala com a Eloá? Ela, tenho certeza que também ia adorar essa parte de empreendedorismo. Ela trabalha no mundo corporativo, trabalha com RH, então tem tudo a ver. Vocês estão há muito tempo, gostam muito do produto. E isso é uma coisa que eu acho muito importante quando a gente vai empreender. Claro que a gente tem que pensar em tudo que envolve empreendedorismo, mas se você fizer uma coisa que você não gosta, não dá. Não dá. E isso é para qualquer negócio. Não é lúdico isso. Não, faça o que você ama, porque você não vai trabalhar mais porque você faz isso. Não é isso. Mas é que se você não gostar, fica muito difícil. Sim. Né? E para mim, é muito difícil. Aí eu falei, quem sabe? Vou falar com a Eloá. Mandei uma mensagem para ela, ela falou assim, eu super topo. Foi assim, foi abril, a gente conversou, marcamos já uma reunião com o pessoal da franquia. E aí, daí pra frente, agora em dezembro, a gente inaugura. Então, é um estúdio de bike indoor. Não é o spinning tradicional, é uma outra pegada de aula que tem muito mais a ver com energia, música, para todas as idades, para todos os sexos, para todas as pessoas, para quem quer estar num lugar que se sinta bem, que de preferência nunca entrou numa academia porque não gosta ou que não gosta das coisas tradicionais. Então é um lugar que agrega muito nesse sentido. E vai ser a 3ª unidade, né, em Campinas. Hoje já tem 2 unidades, uma no Cambuí e uma na Chácara Primavera. A sua vai ser aonde? A minha vai ser no Parque Prado, lá no shopping, no Prado Boulevard. E indo tudo bem, porque agora a gente está na fase de obra, né, que é aquela fase tensa, que nada pode dar errado. Em dezembro a gente inaugura. Em dezembro. Ótimo. Isso. E você está convidadíssimo. Irei, com certeza. Para pedalar. Com certeza. É isso. E eu acho que cada vez mais... E eu penso em outras coisas também, né? Eu brinco com a Eloá, que ela também tem esse mesmo espírito. Eu falo, quando vai ser a 2ª unidade? Porque a gente já tem um planejamento, né? E quando vai ser a 2ª? E depois, o que a gente vai fazer? A inquietude. É muito, muito doido isso, né? Muito. Mas é uma doideira boa, né? Doideira boa. E acho que tudo relacionado com, novamente, os 3 pilares. Sim. Né? Porque acho que eu não gosto muito de falar de dom, porque também fica parecendo uma coisa muito engessada, né? Eu tenho o dom, fiz medicina pelo dom, ou fiz enfermagem por ter um dom. Eu acho que não é isso. Você se dedicou a isso, né? Mas eu acho que o propósito e a missão, eles fazem parte. Sim. Né? Então, hoje, por exemplo, eu não me vejo com uma missão diferente do que transmitir coisas sobre saúde. Certo. Né? Então, acho que isso tudo casa, mas é uma doideira. E tá tudo correlacionado, né, Ana? Então, você como médica... Sim. Colocando os 3 pilares. Sim. Tendo o outro braço. Sim. Né? Como exercícios físicos, atividade física. E o exercício nos ajuda, inclusive, mentalmente, com né, certeza, Ana? Com certeza. E o exercício aeróbico, né? Isso que eu acho muito legal do estúdio... é que ele libera muitos neurotransmissores que nos dão bem-estar. Né? Então, por isso que é um lugar que, é claro, que vai sempre visar a saúde física, mas a saúde mental, principalmente. É um lugar para você entrar e estar bem. E sair melhor ainda. E sair melhor ainda. E estar ali, desconectar de todos os... E tem muitas coisas que acontecem mesmo lá dentro, né? Resolução de problemas, pessoas que resolveram montar um negócio numa aula e falou, não, essa aula foi isso que agora eu vou fazer. O que esse professor falou para mim é porque foi para mim. E isso eu acho muito legal.
É como se fosse arejar a cabeça, né, Ana? Isso, exatamente. Vou lá para fazer exercícios, mas também vou arejar a cabeça. Exato. E arejando a cabeça, a gente consegue pensar outras coisas. Com certeza. Né? Com certeza. Querida, alguma coisa que eu não falei, que você quer colocar aqui, que você acha importante? Ou que mensagem final você quer deixar para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo? Eu acho que, de uma maneira geral, a gente abordou um pouquinho de tudo, né? Tinha mais coisas, você Tinha sabe, mais né? coisas e a Tinha. gente deixa pro próximo. Que eu próximo, espero o segundo. Mas já está convidada. Isso. Mas eu acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem, que acho que foi basicamente o que a gente falou, busquem autoconhecimento. Isso é muito, muito importante e retornem sempre para as bases. Façam as bases bem feitas. Isso para tudo na nossa vida, né? Tudo. A gente estava falando, inclusive, de atendimento Exato. por conta do empreendedorismo. Sim. Tudo, fazer o básico bem feito e ter conhecimento daquilo é o que vai transformar o seu caminhar ao longo da sua vida. E isso se encaixa muito bem para a saúde, né? Para a longevidade. A gente falou um pouquinho de cada tema, e aí eu sempre puxo para a parte da reposição hormonal. Sim. Então, acho que uma outra mensagem em relação mais à parte médica mesmo, Diga. Mulheres não tenham tanto tabu e nem tanto medo de buscar alguma coisa, porque falam para você que tudo é normal. Ah, você tá na menopausa, então é normal você ter calor, é normal você não ter libido, é normal você não ter mais desejo sexual. Não normaliza as coisas. Não normalize as coisas e busque ajuda, porque hoje em dia a gente tem inúmeras ferramentas, dentre elas a reposição hormonal, quando bem indicada, é muito segura. Então, isso eu acho muito legal a gente falar, porque ainda existe um tabu também nessa parte. E não só isso, não só a reposição em si, mas busquem profissionais que vão te ajudar, porque se hoje a gente sabe que a pessoa que vai viver até os 130 anos já está entre nós, a gente não quer chegar com 50 anos e viver mais 50 anos com calor, com perda de libido, com perda de massa muscular. Sim. Porque é aquilo que a gente falou no começo, é longevidade saudável. Não adianta a gente ter a longevidade sem a saúde. Então, acho que isso ainda é um tema, apesar de ser muito falado, mas ainda muito pouco difundido do que a gente pode fazer. Porque ninguém pensa, né, Sim. em envelhecer com autonomia. Sim, exato. Exatamente. Autonomia. Exatamente. E nós não estamos falando de fazer grandes coisas, não é isso? Não. É de você se sentar, levantar sozinho, caminhar sozinho. É isso que É eu o que eu subir uma falo. escada. Você faz a musculação, o agachamento, que é para poder estar com 80 anos e conseguir sozinha sentar no vaso sanitário. Isso. É claro que a parte estética, que o bem-estar é muito bom, mas a gente tem essa visão do futuro, né? Exato. Então, busquem esses recursos todos. Tem muita coisa que a gente consegue fazer aí de maneira gratuita, né? Que não é fácil, mas que está ao nosso alcance. E muita ferramenta aí que pode ajudar. Ótimo. Eu disse a vocês que a energia dela é ótima. Obrigada. É um prazer tê-la de novo aqui. Obrigada. Ana, sem palavras. Obrigada. E eu queria dizer uma coisa Diga. também, Dani. Fiquei muito feliz pelo convite. E eu comentei, né, ontem, quando eu fui divulgar no Instagram, que eu falei que você foi uma das melhores chefes que eu tive na minha vida. Chefe. E aí você falou, chefe, imagina. Mas o que eu acho muito, eu gosto muito dessa hierarquia, porque eu acho que é uma coisa construtiva. Mas eu acho que o chefe ali, bem colocado, não é como chefe. Sim, é líder, não. né? É a imagem do líder. Parceiro. Então, assim, eu já trabalhei em muito lugar, já trabalhei com muita gente muito importante na área médica. E eu, sem sombra de dúvidas, tenho a tranquilidade de falar que você é uma líder nata. E inspira muitas mulheres. E quem trabalha com você, com certeza aprende demais. Então, parabéns. Eu fico muito honrada de estar aqui. Muito feliz pelo convite. Eu estou lisonjeada depois disso. É uma super líder. Colhem na Dani, porque tudo que ela passa é uma super empreendedora. Super.
Gente, mas depois dessa eu tô sendo sem palavras para falar. Mas é verdade, estou muito feliz. Ana, já tá convidada para voltar. Eu já vou marcar em março, né? Março. Terminando aqui, já vamos marcar a nova data para ela voltar, porque realmente temos outros assuntos para falar. Com certeza. Querida, posso fazer um brinde com você? Pode, na minha caneca. Na sua caneca, Exato. Vamos. Um brinde. Obrigada, Ana, brinde. mais uma vez. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima.